a perseguição e a dispersão dos cristãos. E também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria. Êxito os apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Felipe em Samaria, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Simão, o mágico. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. E em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que já estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, que lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai por vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Felipe, o etíope. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender,
se alguém não me ensinar. E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não viu mais o eunuco, então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A conversão de Saulo, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daqueles seita que homens que mulheres os conduzisses presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente os cercou um resplendor de luz do céu, e ainda em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, aquele a quem tu perseguiu dura coisas te é dar coices contra os agulhões. E ele, tremendo e atornito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziu a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava
um homem chamado Ananias e ponha sobre ele a mão para que tornassem a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quando males tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que uma escama e recuperou a visão, e então levantou-se e foi batizado. Saulo em Damasco e em Jerusalém. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas viram os conhecimentos de Saulo, e também como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos os desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Bernabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. A cura de Enéas. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, fazendo uma cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona,
os quais se converteram ao Senhor. A história de Dorcas. E havia em Jopé uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. Então, tendo-o levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas de roupas que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Capítulo 10. O centurião Cornélio. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhes: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tenha a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando seu anjo que lhes falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos quais estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jopé. A visão do lençol. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, quando lhe o preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao qual Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. Então o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio foram à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais.
qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro visita Cornélio. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, o qual, prostrando-se os seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e chamou muitos que ali se haviam ajuntado, e disse-lhe: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ao chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, a que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir agora, pois estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João, pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. E este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados, pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo?
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Capítulo 11. Pedro explica-se para a igreja. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Nada duvidando, também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daqueles homens. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, porquanto disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. A igreja em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, assim grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Bernabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça que Deus, se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Bernabé para Tarso a buscar Saulo. Então, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito
que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles em efeito fizeram, enviando aos anciões por mão de Bernabé e de Saulo.